Oi pessoal, aqui é a Cat, eu sou enfermeira e hoje eu vim mostrar para vocês quais pontos eu fiz e como que funciona essa avaliação curricular para o mestrado. Lembrando que cada processo seletivo é bem diferente e hoje eu vou mostrar um pouquinho do meu. Pode ser que no edital que você queira tentar, as pontuações são totalmente diferentes, a forma de enviar os certificados também, enfim. Hoje eu vim mostrar um pouquinho de como que funcionou no meu processo seletivo. E só para constar, a minha nota no currículo foi 85. Para fazer essa nota eu tive que ter mais de 110 pontos. Eu e uma outra moça fizemos a maior nota, que foi 85 pontos. Então vamos dizer que eu ainda ocupo o cargo de reis do currículo? Lembrando que não é uma competição com ninguém, eu me proponho a ser melhor do que eu mesma todos os dias e o meu currículo é um motivo de grande orgulho para mim. Então vamos ver o que pontuou nesse currículo aqui, menina? Esse formulário que vocês estão vendo aqui na tela é do PPGenfs, que é o Programa de Pós-Graduação em Enfermagem e Saúde da Faculdade de Enfermagem da Universidade Federal de Goiás, que foi o processo seletivo no qual eu passei. Só para deixar claro que esse documento ele não é meu, ele foi feito pela UFG. Eu vou mostrar esse documento aqui para vocês porque ele é um documento que ele é público, está publicado no site da instituição. Quando você for buscar os editais anteriores das provas que você queira fazer, tente olhar sempre os anexos. São nos apêndices, nos formulários que estão fora do edital, que vocês vão encontrar documentos assim. Esses documentos para preencher faz parte do processo seletivo. Então, às vezes você tem que fazer uma carta de intenção, tem um modelo. Às vezes você precisa enviar o currículo, tem um modelo do formulário. Às vezes você precisa... Tudo que você precisar vai estar nesses modelos. Então, é sempre bom baixar e dar uma olhadinha. Aqui a gente tem o formulário e nesse formulário está escrito o que você pontua ou não. Vamos lá do comecinho. Então, aqui é o edital, né? Ele afirma qual edital que ele está se tratando. E nesse formulário, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que descrever somente os pontos de acordo com cada atividade. Então, por exemplo, aqui eu ia colocar o meu nome, a área de concentração, que no meu caso era cuidado da saúde humana. Se eu tiver graduação, que é o obrigatório, eu já faço 7 pontos. Então, eu vou colocar o meu curso, a minha instituição, a minha cidade, a conclusão. E esse negócio aqui de anexo é que você teria que fazer um documento à parte para colocar todos os comprovantes dos certificados. Tem instituições que pedem que você elabore tipo um sumário e lá embaixo você vai enumerando cada página. Então, no seu sumário está escrito monitoria acadêmica. Então, a sua primeira página de anexo lá embaixo tem que ser o certificado da monitoria acadêmica. Aqui no caso eu coloco o número do anexo e em um outro documento eu vou colocar todos os comprovantes de todos os meus currículos. Então eu tinha, a graduação, certificado, coloquei aqui. Não tinha licenciatura, mas eu tinha especialização, coloquei. Tem que ficar atento a isso aqui, a carga horária, tudo certinho. Aqui, atividade profissional, caso eu tenha feito, e descrever. Então, vamos a um exemplo. O terceiro item se trata da produção científica. Aqui, eles vão falar o que vai pontuar. Por exemplo, a partir de janeiro de 2019, que eles vão considerar essas produções. Se você publicou algo antes de 2019, já não vale mais. Fala quais publicações serão aceitas, tá vendo? E que você tem que indicar a referência completa de cada um. No caso aqui, eu apresentei alguns trabalhos do Qualis B1. Então, aqui no Qualis B1, eu publiquei um artigo na íntegra e eu colocaria aqui o número do anexo. Suponhamos que eu coloquei o anexo 1, graduação, o anexo 2, especialização, e no anexo 3 eu vou colocar que eu fiz um artigo na íntegra. Então, aqui, eu vou copiar esse anexo e vou colocar aqui, Qualis B1. Então, estou indicando para quem está corrigindo meu currículo que lá na minha imagem 3 se trata de uma publicação de Qualis B1. Quanto que eu vou pontuar no Qualis B1? Eu desço aqui e vai estar aqui a informação, Qualis B1 pontua 12. E não tem limite de pontuação. Então, aqui você pode pontuar o quanto você quiser. Por um exemplo, aqui, eu estou no item 3.1. Então, no item 3.1, no Qualis B1, eu vou pontuar 12. Agora, suponhamos, eu fiz aqui, por exemplo, um resumo, trabalho apresentado em eventos científicos nacionais.
limitado a 5. Então, se eu apresentar 6, não vai constar, porque eu tenho que colocar apenas 5. Você tem que respeitar os limites. Então, aqui é 3.11, tá vendo? Vou descer aqui, vou procurar o 3.11 para ver quanto que eu vou pontuar. Aqui, ó. 3.11. Nesse trabalho apresentado em congresso, eu vou tirar 1 ponto. Então, se eu apresentar 5 trabalhos em congressos nacionais, eu vou tirar 5 pontos. Então, cada atividade que você for fazendo, você vai somando os pontos e considerando os limites. Eu sempre falo para vocês, façam os cursos do UnaSUS, do AvaSUS. Eu tenho um destaque no meu perfil do Instagram falando tintim por tintim, indicando cursos gratuitos com carga horárias excelente para você pontuar no seu currículo. Quando eu falo isso, é porque olha aqui, ó. Cursos com 4 a 10 horas, 11 a 20 horas, então você vai pontuar em todos. Se você tiver todos, você vai pontuar em todos. Cursos com mais de 120 horas, vamos pensar que eu fiz esse aqui, 4.6. Então, nesse daqui eu vou pontuar 4 pontos. Esse aqui de 21 a 40 é limitado a 4 cursos. Esse de 4 e 10 horas, você só pode fazer 2 cursos desse. E aí, por exemplo, eu fiz 2 cursos de 4 a 10 horas. Suponhamos que eles têm 5 horas. Fiz 2 cursos de 5 horas. Então, eu vou pontuar aqui, ó, 4.1. Então, eu fiz o quê? 1 ponto, porque 0,5 mais 0,5, 1 ponto. E assim eu vou pontuando tudo. Aqui tem uma pontuação máxima de 20 pontos. Então, eu vou somando aqui tudo para ver quanto que eu pontuaria. Se eu fizesse, por exemplo, cursos com mais de 120 horas, que é o 4.6, eu poderia fazer, sei lá, eu poderia fazer 5 cursos com mais de 120 horas, que eu ia pontuar 4 vezes 5, dá 20, que é a pontuação máxima. Então, por isso que é interessante você procurar os editais anteriores e esses anexos, para você ter uma certa noção do que pontua para você começar a fazer durante a sua graduação, ou mesmo quando você estiver formado. Por um exemplo, quando você está formado, você não pode fazer algumas atividades, mas essas, por exemplo, de cursos e essa daqui de publicação, resumos, trabalhos apresentados, você pode fazer depois de formado, com certeza. Agora, por exemplo, monitoria acadêmica, isso só dá para fazer na faculdade. Iniciação científica, só dá para fazer na faculdade. Participar de liga acadêmica, é difícil achar uma liga acadêmica que aceita recém-formado, já fica restringido a isso mesmo. Então, quando você está na faculdade, você tem todas as oportunidades de pontuar no seu currículo. Quando você sai da faculdade, você não tem todas as possibilidades, algumas são bem restritas. E eu pontuei porque depois que eu formei, eu fiz uma disciplina como aluna especial, lembra? Então, é uma disciplina isolada em programas de pós-graduação. Então, aqui eu pontuei 2 pontos. E isso aqui tudo, de curso, de tudo, você só pode pontuar 20 pontos. Então, eu fiz tudo isso daqui, deu 30 pontos, eu vou ganhar 30 pontos. Não, porque a pontuação máxima é de 20 pontos. Você não vai extrapolar essa pontuação. Aqui você teria que escrever o título do evento que você participou, congressos, simpósios, palestras e afins, o tipo de participação e o anexo. Então, se esse daqui era o 5, 6... esse vai ser o anexo 7. E quando você for enumerar no formulário, o anexo 7 tem que corresponder a esse evento científico. Se tiver errado, você perde ponto. Então, aqui eu colocaria o título do meu evento e a participação. É um evento internacional. Então, no evento internacional, eu pontuo 3 pontos por eventos. É um evento nacional. Então, eu pontuo 2 pontos. O que é P, PP e CO? P é palestrante, PP, participante, e CO, comissão, que é a comissão organizadora, se você ajudou a organizar. Então, se eu fui palestrante de um evento nacional, eu vou ganhar 2 pontos nessa atividade. E o máximo é 10 pontos, tem que ter cuidado aqui no máximo. Participante, eu só assisti aquela palestra em um evento nacional, então eu vou tirar 0,5. Aqui é outra coisa que eu sempre pego no pé de vocês. Façam congressos, vão a simpósios, assistam palestras. Tô te provando agora que tem que fazer sim. Eu estou certa. Vai fazer congressos. Porque além de pontuar no seu currículo, você vai ver como o enfermeiro trabalha em todos os âmbitos, assistencial, no empreendedorismo. Você vai conhecer a enfermagem. Então, não, mas é porque eu não quero fazer pontuação máxima de 10 pontos. Vamos descer. O que mais pontuou? Iniciação científica, PIVIC, PIBIC,
Iniciação científica fora de programas institucionais por ano ou proporcional. Então você vai colocar o número do anexo, mesma coisa. Esse aqui é o PET, né, que tem algumas universidades federais, que também pontua. Atividades como auxiliar de pesquisa, enfim, com a carga horária acima de 50 horas e com carga horária abaixo de 50 horas. Então, vamos supor que eu fiz uma iniciação científica na minha faculdade, foi um PIBIC. Então, no 6.1 eu vou pontuar 5 pontos por ano. Isso é muito bom, isso é maravilhoso. Na minha faculdade não tem, então eu fiz por fora. Você pontua 3. Perfeito. Atividade de extensão e licenciatura. Lá vai eu de novo falar, faça projeto de extensão. Mas na minha faculdade não tem, na minha também não tinha. Eu criei todos os meus projetos de extensão. Você também pode criar o seu. E olha só, participante de projetos de extensão com bolsa, no caso aqui o meu foi sem bolsa. Sem bolsa, essa aqui sou eu. Com a carga horária acima de 40 horas. Quanto que eu pontuei aqui no 7.2? 1 ponto. Top. O máximo é 15 pontos, eu posso fazer aqui 15 desses projetos. Você também foi membro de grupos de estudos ou ligas acadêmicas. Eu sempre falo, participe de grupos de estudo, de liga acadêmica, porque além de você ganhar nota no seu currículo, é muito bom para o seu crescimento profissional. Você vai ganhar 1 ponto também. Olha que delícia. Que membro de núcleo de estudos, eu fundei um na minha faculdade. Membro de associações de classe ou de sociedades científicas, se você paga ali para ser membro, né? Você vai pontuar 1 ponto também. Monitorias, você foi monitor da sua faculdade? Então, olha, em disciplina da graduação. Então, se tem a carga horária menor do que 180 horas, você vai pontuar 2 pontos. O máximo é 20. Eu fui muito desse daqui, ó. Quer ver? Fui monitora de disciplinas de especialização com duração de até 40 horas. Então aqui, ó, eu pontuei 3 pontos. Para ser monitor de disciplina de especialização, você tem que procurar centros de pós-graduação que aceitem monitores. Eles adoram monitores, porque os monitores fazem todo o serviço para eles. Ligar o slide, desligar o slide, arrumar a sala, apagar o quadro, buscar os materiais. Gente, eu já queimei pata de porco para uma aula de desbridamento de feridas. Eu já fui aquelas pessoas que são modelos acidentadas para uma aula de urgência e emergência. Essa era a minha participação como monitora da especialização. E eu ganhei um certificado de horas. Já peguei uma cobra, gente, imensa. Faz imagem aí, editor. Pessoa que fala assim, vale ponto. Eu tô lá fazendo. Não importa o que seja. Aqui também você ganha pontos se fizer orientações de trabalho de conclusão de curso, iniciação científica. Aqui, como eu já era formada, eu pude ser membro de banca examinadora de trabalhos de conclusão de curso. Foi muito legal. Aqui no 9.5 eu pontuei 1,5 pontos. E assim você vai fazendo. Se você fizer de 106 a 120 pontos, você pontua 85, que foi o meu caso, tá? Então, somente eu e outra moça que fizemos 85 pontos, tá? Depois que eu preenchi tudo aqui, o número dos anexos, tudo certinho, agora eu tenho que organizar esses certificados em um documento à parte. Essa aqui é a forma com que eu organizo os meus certificados, olha. Trabalhos nacionais, internacionais, cursos de 4 a 10 horas, 11 e 20 horas, enfim. Aula do mestrado, estágios, inglês, eventos científicos, que era um artigo que eu publiquei, iniciação científica, atividade de extensão, grupos, ligas, monitoria, especialização, banca. Então, tudo isso aqui eu fiz para colocar no meu currículo. Outro lugar que eu sempre salvo os meus certificados é no Google Drive. Então, aqui tem certificados da época que eu era da faculdade, então, certificados graduação, certificados de enfermeira e de enfermeirando, que é o último ano da faculdade de enfermagem. E agora eu vou fazer uma pastinha de certificados de mestrando. Deixa eu fazer agora. Deixa eu ter esse sabor. Ai, que sabor. Alguns processos seletivos pedem para você colocar suas informações no currículo Lattes também. Então, o que eu recomendo para você? Que você, além de ter os seus certificados guardados em pastas, que você também coloque todas as atividades que você fizer no seu currículo Lattes descritas. Então, você só vai preencher no Lattes o que de fato você já tem comprovado com certificado. E se vocês quiserem, eu posso fazer uma aula somente de como fazer um currículo Lattes. Beijo e até mais!